boa tarde, a graça e a paz, amém? Vamos para mais um Meio-Dia com a Dani, todas as sextas-feiras, pontualmente ao meio-dia, aqui pelo Instagram, e depois é transmitido lá no canal do YouTube. Você que vai assistir essa live mais tarde no canal do YouTube, não esquece de já se inscrever no canal e compartilhar essa palavra para que um maior número de pessoas possam ser atingidos pela palavra de Deus. Mas bora lá botar fogo nessa seara, e o tema da live de hoje é: você foi esquecido? Antes da gente começar a live propriamente dita, já compartilha ela com outras pessoas agora. Eu tenho certeza que eu e você vamos receber o rema da parte do Senhor, e candeia que dá luz não se esconde embaixo da mesa. Então já compartilha essa live, amém? Mas simbora. Eu quero hoje fazer uma pergunta para vocês. Quem aí já se sentiu esquecido ou tem certeza absoluta que já foi esquecido uma vez na vida? Sim ou não? Quantas vezes a gente acredita, ou até de fato é, esquecido por pessoas que nos circundam e principalmente por pessoas que nós amamos? Quem aí já se sentiu deixado para trás como uma roupa velha que fica no meio do caminho e parece que você não tem mais serventia e você foi ficando para o retrovisor da estrada que está percorrendo? Quem já se sentiu deixado de lado? Quem já se sentiu preterido? Quem já se sentiu esquecido? Quem hoje se sente esquecido? Quem já teve esse sentimento dentro de si de que você foi abandonado, deixado para trás? Parece que todo mundo seguiu a vida e você ficou. Parece que todo mundo lembra de todo mundo, mas você é esquecido. Quem já se sentiu dessa forma? Eu já, em diversas vezes, em toda a minha vida. Esquecimentos momentâneos, por exemplo, eu lembro que a minha mãe me esqueceu no supermercado. Lembro também que meu pai me esqueceu na escola. Isso eu tô falando de um ambiente físico. Mas eu tô falando aqui, não somente de um ambiente físico, mas também de um ambiente emocional e espiritual. Quem de vocês já se sentiu preterido, deixado para trás, como se você fosse uma mala velha esquecida no meio do caminho? A vida da outra pessoa parece que seguiu e você nem lembrado foi. Essa tarde eu quero dizer para você que há um antídoto para não sermos esquecidos. Há uma forma de não sermos esquecidos, que possamos ser alguém que marca a nossa história e também marca a história da vida de outras pessoas. Perdão que entrou uma ligação. Você não é uma mala velha, você não foi esquecido e você não foi preterido. Você sabia que tem uma forma disso acontecer? Quem sabia? O que você pode fazer para não ser esquecido? Como nós não seremos esquecidos e deixados para trás? Como nós podemos ser lembrados? E aqui, sermos lembrados não é no quesito da vaidade. Eu quero marcar a história. Amém, se você marcar, mas não é sobre isso. Aqui, sermos lembrados não é sobre botei o meu nome lá e agora, olha aí, sou alguém que é reconhecido. Também não é sobre isso. Mas afinal de contas, o que quer dizer você não foi esquecido? Você foi esquecido? Afinal de contas, qual é a proporção dessa pergunta? No mundo tão acessível a informações, perguntar alguma coisa é raso. Querer saber a resposta de algo mais raso ainda. Então nessa tarde eu pergunto para você, mais uma vez: você foi esquecido? Quem aí no momento da separação, se vendo na dificuldade da ausência do cônjuge, se sentiu esquecido? Se sentir esquecido, gente, hoje promete, tá entrando ligação uma atrás da outra, mas simbora. Meio-dia, o povo resolve ligar meio-dia. Não se sinta esquecido, porque o nosso Deus nunca esqueceu nem de mim e nem de você. Sendo assim, bora
ver o que Deus tem para compartilhar essa tarde comigo e com você. Mas antes da gente começar, eu quero ainda te fazer algumas perguntas. Como é que eu posso fazer para não ter o meu nome esquecido na minha história? Uma esposa que vê o seu marido indo embora, construindo, aspas, uma nova família debaixo de um adultério, ou seja, debaixo de algo não lícito, e vê esse marido querendo arrastar seus filhos para dentro desse relacionamento, como se você fosse deixada para trás, e agora você não é mais ninguém nesse contexto, você foi esquecido. Ou o marido que vê sua esposa indo embora de casa, ou pedindo que ele saia de casa, e seguindo a vida dela com os filhos como se ali você fosse esquecido. E afinal de contas, como é que você pode fazer para não ser esquecido? Como é que nós devemos agir para não sermos esquecidos? Aqui eu estou falando do ambiente familiar, mas isso pode acontecer no trabalho. Você desenvolve todo um projeto e na hora da execução, a empresa diz, não, obrigada, não preciso mais de você. E parece que você foi esquecido no meio do caminho. Mas antes da gente responder essas perguntas, eu quero pedir mais uma vez que você compartilhe essa live para que o rema do Senhor aconteça. E quero te fazer uma pergunta. Eu vou falar alguns nomes aqui descritos na palavra e você me diz, sim ou não, se você conhece esses nomes. Esses nomes estão citados para nós. Você já ouviu falar de Samua? Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gabi, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Quem já ouviu falar desses nomes? Eu vou repetir. Quem consegue recordar desses nomes estarem contidos na palavra de Deus? Quem consegue recordar de ter ouvido falar ou lido na palavra o nome Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gad, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel? Não pode mentir porque Jesus está vendo. Possivelmente você, se leu o nome deles alguma vez na Bíblia, sequer conseguiu recordar. Você esqueceu do nome deles, sim ou não? Quem recorda de ter lido esses nomes, ou ouvido uma pregação que falasse desses nomes, ou que você recorde de uma passagem dentro da Bíblia que esses nomes são citados? Quem lembra? Eu confesso para vocês que quando essa mensagem chegou para mim, eu pensei, quem são? Possivelmente, bem poucos sabem quem foram estes homens e onde eles estão citados na palavra. A maioria possivelmente não sabe. Eu também não. Mas se eu perguntar para você nessa tarde, Josué, Caleb, possivelmente uma boa maioria vai dizer, eu já ouvi falar nesses nomes. Mas quem são esses 12 homens? Quem são esses 12 nomes, aonde 10 eu nem sequer recordo, mas dos últimos 2, esses aí eu conheço. Talvez você não conheça a história a fundo, talvez você lembre de algo que ouviu falar a respeito deles, mas com certeza, se hoje você busca um relacionamento com Deus, você já ouviu falar de Josué e Caleb. Quanto aos demais, você se pergunta, mas tem na Bíblia? E por que isso acontece? Se ambos 12 tiveram uma mesma função inicial. E qual foi essa função? Eles eram os espias da terra. 12 príncipes levantados de 12 tribos para olharem a terra prometida. Todo mundo que atravessa um deserto tem um destino, e esse destino é a sua Canaã. Esses homens foram 12 homens nobres, não eram qualquer uns, que foram destinados por Moisés para acessarem a terra. Então havia um diferencial neles. Eles eram qualquer pessoa?
Não eram qualquer. Eles tinham um status dentro daquele núcleo social, eles tinham uma certa patente, vamos colocar dessa forma, dentro do seu meio social. Eles eram príncipes, cabeça de suas tribos, filhos dos nobres de suas tribos. Então eles não eram qualquer pessoa, eles eram alguém de patente. Mas por que eu só lembro de 2 e 10 são esquecidos? Por que eu, ao falar Josué e Caleb, eu digo, opa, esses 2 eu conheço. Mas quando eu falo o nome dos outros 10, eu fico, E possivelmente, depois dessa live, eles vão cair de novo no esquecimento. Esses 12 homens são relatados no livro de Números, capítulo 13, dos versículos 1 ao 16, aonde vai ser colocado quem eles eram, seus nomes, filhos de quem, a qual tribo pertenciam. Mas havia um diferencial em 2 de 12. E é esse diferencial que faz com que eu e você jamais sejamos esquecidos. É esse diferencial que faz com que eu e você venhamos viver uma história diferente como aqueles 2 homens viveram. Mas afinal de contas, qual é esse diferencial? O que faz com que eu tenha essa característica que me faz único, e eu jamais vou ser esquecido? Quem se arrisca a sugerir? Qual era a diferença de Josué e Caleb para os outros 10? Lembrando, ambos eram cabeça de tribo, filhos de reis de tribo, príncipes de suas tribos, homens que tinham patente dentro do seu núcleo social. Ou seja, eles estavam entrando naquela jornada de maneira igualitária. Não era o filho de um empresário com o filho do operário. Não, era príncipe com príncipe caminhando juntos no mesmo objetivo. E por que uns foram esquecidos e outros são lembrados e ovacionados até os dias de hoje? Há algo que eu e você não podemos colocar na mão de Deus, não porque não possamos colocar, mas porque tem algo que Deus não faz por mim e por você. E é esse algo que faz a diferença de quem vive o milagre e de quem morre esperando por ele. É esse algo que faz a diferença de quem vai entrar em Canaã e usufruir da sua Canaã, de quem não vai entrar. Vai olhar a terra, vai espiar a terra, ver que a terra mana leite e mel, mas eu não vou entrar. O que havia de diferente em Josué e Caleb que os separava desses outros 10? Quando a oportunidade foi dada de maneira igualitária e eles acessaram aquela terra de igual para igual, todos eram príncipes. Essa diferença é que faz com que a gente lembre deles 2. E isso é o que faz a diferença nos dias de hoje para que você seja lembrado. Isso vai acontecer, isso aconteceu no passado, isso vai acontecer no presente e será dessa forma no futuro. Somente os corajosos não serão esquecidos. E hoje, o Espírito Santo está perguntando para você através da minha vida: o quão corajoso você tem sido? O quão determinado e audacioso você tem sido? Dentro de um contexto social onde as relações são tão banalizadas, onde os compromissos são quebrados sem a menor cerimônia, onde uma aliança não tem qualquer importância, porque o que importa é ser feliz, custe o que custar. Aonde eu não estou preocupado no bem-estar do outro, mas muito preocupado com o meu próprio bem-estar. Aonde eu deposito no outro a responsabilidade de me fazer feliz, mas eu mesma não tenho essa responsabilidade para com o outro. Aonde eu só dou se receber primeiro, porque eu não vou dar sem receber antes, porque eu não sou otária. Aonde se vive o olho por olho, o dente por dente. Se me tratar bem, eu trato bem. Se não me tratar, leva na mesma moeda. No reino é diferente.
No reino eu dou e depois eu recebo. E apesar de você, no seu íntimo, saber disso, no dia a dia não consegue colocar em prática. A diferença de Josué e Caleb para os demais 10 era que eles olharam para além das circunstâncias. Eles foram corajosos. E não só corajosos, eles foram gratos. A Bíblia vai dizer que eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. E foi isso exatamente que Josué e Caleb fizeram no momento que virou que a terra mana leite e mel. Ela é exatamente o que Deus prometeu. Mas há nela um povo perigoso, um povo gigante que é capaz de nos destruir num estalar de dedos. Hoje, os teus problemas, a situação, o divórcio, o repúdio, a ausência de amor, a ausência de perdão são os gigantes que habitam a tua terra. São as impossibilidades, aquilo que não vai dar certo, as pessoas que ficam, não, porque se Deus quiser fazer, Ele que faça. Eu cansei de correr atrás. Depositando em Deus uma responsabilidade que é tua. Deus não precisa de mim, não precisa mesmo, nem de mim também. Mas não é dessa forma. Eu e você fomos criados num único propósito. O propósito de relacionamento e adoração verdadeira. Então hoje, eu e você devemos aprender com Josué e Caleb. O que eles fizeram? Eles se prostraram no chão dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Traz a vitória, porque esses homens são perigosos e gigantes. Ou eles disseram: o Deus que nos trouxe até aqui, nos livrando de todo o mal, nos dando sombra e calor, água e alimento, é o Deus que vai também nos levar a vencer esses gigantes. Josué e Caleb não ficaram pedindo nada, eles agradeceram por tudo aquilo que já haviam recebido. E essa é a grande chave: receber por aquilo que já recebi e agradecer por aquilo que ainda não recebi. Mas no lugar disso, o que nós fazemos? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E nenhum. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço porque esse deserto está me levando para um lugar que eu jamais estive diante da tua presença. Eu te agradeço porque esse deserto tem me ensinado coisas que uma vida inteira não foram capazes de me fazer aprender. Obrigado por aquilo que eu já tenho. E já te agradeço por aquilo que hoje eu não tenho, mas que eu sei que tu já separou para mim. Essa era a diferença de Josué e Caleb. Eles não se prostraram pedindo absolutamente nada. Eles só começaram a lembrar e a agradecer tudo que eles tinham recebido até aquele momento. E é por isso que eles até hoje são lembrados por mim e por você. Por mais que os outros 10 tenham seus nomes registrados na palavra, há uma única menção sobre eles. Depois são esquecidos. Você quer ser esquecido? De novo, o esquecimento aqui não é sobre um orgulho e a soberba de eu sou lembrado, olha como eu sou o cara. Não é sobre isso. Mas você quer ser conhecido porque você é um homem e uma mulher de coragem. Um homem e uma mulher que agradece primeiro e pede depois. Ou melhor, prefere agradecer do que pedir. Josué e Caleb são lembrados porque eles tiveram a audácia de acreditar. Na sociedade que nós vivemos hoje, um homem e uma mulher que busca a restauração da sua família é no mínimo audacioso, porque ele está vivendo a contramão do mundo. O mundo está dizendo: ei, corre, vida que segue, vambora, tá perdendo tempo, ser jovem, não espera por isso não, fomos feitos para ser felizes. Não que a gente tenha sido criado para viver a infelicidade, não é sobre isso. Mas é uma sociedade que troca o que é permanente por aquilo que é fugaz. Eu prefiro viver de dopamina em dopamina, de pequenas doses de adrenalina no meu cérebro, do que de fato construir uma felicidade verdadeira. Eu quero tudo para agora, mas eu não quero pagar um preço por esse agora. Eu quero tudo para já, mas eu sou incapaz de agradecer por aquilo que o Senhor ainda não me entregou. Deus não me ouve.
Mas você tem falado com ele? Fazem das práticas espirituais uma barganha, uma negociação. Quantas vezes no meu dia a dia eu ouço: ah, mas eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra e nada está acontecendo. E aí o Senhor diz: mas qual é a intenção de você orar, jejuar e ler a minha palavra? A tua intenção é trazer o teu cônjuge de volta, arrumar um emprego, pagar as tuas dívidas, ter saúde, ou a tua intenção é me adorar acima de tudo isso? Sabe qual é? A diferença é a intenção. Eu não tenho como esquadrinhar o teu coração e você não tem como esquadrinhar o meu, mas o Senhor esquadrinha o coração do homem. Sabe qual é a diferença? É que a gente não se passa pela nossa própria peneira, deixando que essa peneira seja do Senhor. Quantas vezes no lugar de você estar, pede, você disse para Deus: Senhor, esquadrinha o meu coração e limpa aquilo que não vem de ti. Se autoanalisar, ninguém quer. Mas olhar o defeito do outro, tá todo mundo de dedinho apontado, disponível para fazê-lo. A diferença de Josué e Caleb é que eles não bateram boca com os 12 que desacreditavam. Eles só trouxeram à memória tudo aquilo que o Senhor havia feito até ali. E disseram: nós vamos prosseguir. Essa foi a diferença. Eles entraram na Canaã e venceram os gigantes através da mão poderosa do Senhor. Mas os outros 10, uma geração inteira, morreu no deserto sem acessar o seu milagre. Isso significa que há promessas que eu só vou viver se eu me mantiver firme e corajosa. Há promessas cuja condicional é ter coragem. Coragem para lutar contra todo um meio social que diz que não importa se eu estiver no 10º casamento. Lutar contra todo um meio social que diz: criança que se traumatiza depois paga a terapia que passa o trauma por conta do divórcio dos seus pais. Uma geração que não acredita que o erro dos pais cairão sobre os filhos até a 4ª geração. Uma geração que não acredita que os seus erros hoje serão debitados à conta na vida de alguém da tua geração. Então eu te pergunto, o que está faltando para ter coragem, para ir na contramão disso tudo? Seja corajoso. Tenha coragem. Sonhar. Na sociedade que a gente vive hoje, é muita audácia. Precisamos ser muito audaciosos para sonhar. Se alguém diz para você: qual é o teu sonho? É capaz que você fique meia hora pensando. Você só vai ter uma resposta de prontidão, tete a tete, na ponta da língua, se for algo muito latente dentro de você. A maioria de nós vai parar e pedir: me dá 5 minutos para eu pensar qual é o meu maior sonho. E sabe por quê? Porque estão nos ensinando a não sonhar. Não sonha, porque sonhar cria expectativa, expectativa cria ansiedade, ansiedade você vai ter que tomar antidepressivo. Não sonhe. Não sonhe, não tenha expectativa, não creia. Deixe a sua fé pequenininha. Se a fé fosse para ser grande, o Senhor não nos diria que ela tem que ser pequena como um grão de mostarda, que ainda assim ela será eficiente. Mesmo que ela seja a menor das sementes, ela é tão eficiente que ela é capaz de tirar um monte do lugar. Então quando você diz: minha fé está pequena, ótimo, é o tamanho que o Senhor disse que é necessário. É um ato revolucionário dentro de uma geração que não acredita, que não busca, que quer milagres sem buscar por milagres. Que quer viver o extraordinário sem se entregar para o extraordinário. E ainda se ressente quando vê alguém vivendo isso. Eu quero o resultado do outro, mas eu não caminho pelo caminho que o outro percorreu. Eu não abdico daquilo que o outro abdicou. Eu não entrego aquilo que o outro entregou. Eu não faço aquilo que o outro fez. Milagres são gerados apenas por quem é revolucionário dentro da sua geração. Josué e Caleb foram revolucionários dentro da sua geração. E hoje o Senhor está perguntando para mim e para você: você é um revolucionário? Você tem ido na contramão daquilo que o mundo diz que você deve fazer? O que o mundo diz? Tá te tratando mal? Desce um cacete e trata mal também.
Ah, não há reciprocidade? Então não faça nada. Só faça por quem faz por você. Primeiro receba, depois doe. Primeiro usufrua e depois pague. Essa é uma geração egoísta e onde a Bíblia diz primeiro dê, porque melhores são aqueles que dão do que aqueles que recebem. O que você tem feito diferente para chamar a atenção de Deus em teu favor? Josué e Caleb foram contra 10 tribos, não foram contra 10 pessoas, 10 tribos que gritavam e diziam, vamos morrer. E eles dois se mantiveram firmes ao propósito, não vamos não. Não vamos morrer. Mas eu só consigo viver isso se eu estiver alinhada com Deus, porque senão esses outros 10 vão me convencer de que vamos morrer. Príncipe anda com príncipe, escravo com escravo, com quem que você está andando? Ou você busca aquilo que você tanto sonha, mas por medo não tem coragem nem de falar em voz alta para você mesmo. Ou você vai viver no raso, ressentido por ter sido esquecido. A nossa história, quem faz somos nós. Não da maneira que o mundo acredita. O mundo diz, você é seu Deus. E nós dizemos, o nosso Senhor é o nosso Pai. Mas a minha parte, a tua parte, Ele não vai fazer por mim e por você. E essa parte se chama crer. Essa parte se chama continuar. Ainda que o mundo diga para mim, não vá. Eu preciso ser corajosa o suficiente para dizer, eu vou. Ainda que as pessoas digam para você, não, mas olha. Ainda que o inimigo se camufle junto com o teu pelotão, porque ainda tem dessas. Eu sei que eu já falei disso algumas vezes, mas o Espírito Santo me trouxe a memória outra vez. Você quer ver um exemplo prático do dia a dia? Entra num grupo de WhatsApp de restauração que não tem moderador. Pessoas que se conheceram em canais de restauração, pessoas que se conheceram em grupos de restauração, ou seja, pessoas que estão, em tese, em busca do mesmo objetivo, mas não tem ninguém ali para mediar o grupo. Quando uma desiste, no lugar dela dizer, minhas amigas, muito obrigado pela jornada. Eu tô ficando aqui, mas eu creio no milagre de vocês. Sabe o que a maioria diz? Pra mim já deu. Eu não acredito, eu não vou levar minha vida toda. Eu orei por isso, isso não aconteceu. Então eu acho que é a maior furada essa história de restauração. Eu costumo dizer que quem tá indo pro inferno não quer abraçar o cão sozinho. Se você quer desistir, simplesmente desista. Você não precisa arrastar para tua decisão mais ninguém. Você não decidiu? Não é isso? Não é esse o teu ato de coragem? Então segue. Mas não. Eu não tô indo pro inferno sozinho. Eu vou e levo alguém para abraçar o cão comigo. Ou, ainda dentro desse mesmo grupo de restauração, as pessoas começam a criticar quem tá fazendo alguma coisa. Começam a dizer, ah, mas eu acho que não é por aí. Igualzinho como essas 10 tribos fizeram com Moisés, que havia lhes conduzido e liderado até ali. Olha, alguém escreveu, o inferno gosta de companhia. Tá aí, gostei dessa frase, vou começar a usá-la. É verdade, o inferno gosta de companhia. Ele não quer ir sozinho abraçar o cão. Até dentro daquilo que parece ser uma bênção, tem frutas podres infiltradas tentando tirar você do propósito final. Ande com pessoas que não duvidam do propósito. Tá ruim, tá difícil, o tempo tá passando, a situação parece que vai piorando, mas elas estão de pé, dispostas, confiantes e corajosas a irem até o fim. Essa é a diferença para quem terá o seu nome escrito no livro da vida e para quem não terá. Essa é a diferença de ser apenas citado uma única vez em toda a palavra e de ter o seu nome escrito na história. Se você não quer ser esquecido, seja um revolucionário, alguém que quer viver o extraordinário e que anda com pessoas que já viveram o extraordinário e que desejam viver o extraordinário.
Tire os pesos, os contratempos, os empecilhos da sua frente e siga firme rumo ao alto, porque a palavra assegura para mim e para você que não seremos esquecidos. Sonhar, ter expectativas, crer, ter fé são atos revolucionários. Numa geração cujo medo e ausência de esperança estão tão arraigados. Então sonhe. Sonhe e tenha expectativas. Creia, tenha fé. Pois milagres são gerados por aqueles que são revolucionários. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, vai dizer: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que essa palavra possa se acender como um rema dentro do teu coração e que você jamais esqueça: eu sou um revolucionário, corajoso, corajosa, em não desistir dos meus sonhos e principalmente não desistir de viver o extraordinário de Deus. Amém? Até aqui o Senhor falou comigo e que nessa tarde você possa receber essa palavra como um rema avivado dentro do teu coração e que você não se esqueça para onde você quer ir e o quanto de coragem será necessário para chegar nesse lugar. Toma posse do teu milagre, ainda que todo mundo diga que não dá certo, ainda que digam que já deu errado, você é um revolucionário, amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e qualquer hora eu apareço por aqui antes da próxima sexta-feira. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.